Abigail não vai ser ela que vai ministrar, mas ela vai orar pelo ministrante, que é o esposo dela. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja, graça e a paz. Como eu sempre falo, é uma honra orar pelo meu marido, esse lindo, que eu amo demais. E eu creio que Deus ele quer falar ao nosso espírito essa noite, amém? Que você abra o seu coração, que você tenha um coração ensinável e humilde para receber aquilo que da parte do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá. Papai, muito obrigada, Jesus, pelo sim e o amém, Pai, do Wesley. Obrigada, Pai, porque o Senhor Deus tem confiado a Ele nesse tempo, Jesus, a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite, nós estamos com saúde, nossas famílias, Jesus, estão em paz, estão Te servindo. E eu sei, Deus, que o Senhor, Deus, tem o poder, Pai, de guardar, mesmo aqueles que não estão conosco hoje, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor possa usar, Senhor, a boca do Teu Filho para nós nessa noite. E que nós possamos crescer espiritualmente, Papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Oi, som. Alô, som. Oi, oi. Alô, som. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém? Todo mundo feliz? Glória a Deus. É um motivo de muita gratidão a Deus, né? Mais uma vez trazendo uma palavra na casa do Senhor. É uma honra muito grande, mas isso não anula o fato de eu estar bastante nervoso. Amém? Mas eu sei que Deus ele vai falar aquilo que a gente precisa ouvir nessa noite. Amém? Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 14. Amém? Lucas, no capítulo 14, no versículo 25. Amém? Vamos ler todos juntos aqui? Aproveitar, né, que a gente vai ler a mesma versão. Eu leio outra versão, mas depois eu uso essas versões aqui. Versículo do 25 até o 33, tá? E o texto diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Amém? Nessa noite eu quero trazer uma palavra que Deus ele ministrou meu coração essa semana, quando o pastor pediu para eu trazer essa ministração, e só vinha esse tema na minha cabeça, sobre discipulado, sobre discípulo. E o tema dessa palavra é calculando o preço, ou o preço de um discipulado, serve da mesma maneira. E esse texto, ele está descrito em Lucas. Lucas, para quem não sabe, ele era um dos discípulos mais detalhistas que Jesus tinha. Alguns textos você vai ler em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, e eles meio que compartilham alguns textos de visões diferentes. Mas Lucas,
ele detalha algumas coisas de forma precisa e de forma única. Esse texto, exclusivamente, ele está apenas em Lucas. E esse texto nos mostra, no início desse capítulo, que Jesus ele se depara diante de uma grande multidão, e ele está caminhando, assim como todas as histórias que você vê na Bíblia. Jesus ele caminha com muitas pessoas, né? Uma grande quantidade de pessoas. O texto ele não me fala o que Jesus pensou, mas a forma como ele falou com a multidão me dá a entender que ele olhou para aquela multidão e ele pensou assim: tem muita gente aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Então ele olha para a grande multidão, e uma grande multidão você imagina que é muita gente, amém? 500, 200, para mim a partir de 500 já é uma grande multidão de pessoas. Então você imagina, está cercado de pessoas, Jesus olha para aquela quantidade de pessoas e fala assim, imagino eu, pela forma como ele falou esse texto, preciso fazer alguma coisa. Então Jesus ele começa a relatar alguns filtros que as pessoas necessitariam para segui-lo. Diferentemente de hoje, onde a gente está numa era de internet, de viralização, de trend, de música de TikTok, todas essas coisas que a gente conhece. Hoje, quanto mais pessoas estão te seguindo, melhor é, né? Mais você ganha dinheiro, mais você é famoso, mais você é conhecido. Diferente de toda essa geração de hoje, Jesus ele não queria uma quantidade de fãs. Jesus ele não queria uma quantidade de seguidores. Jesus ele queria pessoas que fossem verdadeiras e verdadeiros discípulos. E existe uma grande diferença entre você ser fã, entre você ser seguidor e entre você ser um discípulo. Então, hoje você vê um político, ele caminha na rua e quanto mais pessoas o seguirem, o caminhar com ele, mais ele se acha o top. Eu vou ganhar essa eleição. Você vê um youtuber, um TikTok, quanto mais pessoas o seguem, mais ele gosta. Jesus ele foi totalmente ao contrário. Ele começou a filtrar as pessoas. Ele começou a pegar pesado. Porque o que Jesus fala? Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua cunhada, seu cunhado, seu parente, seu avô, sua avó. Já começa aí. Depois ele continua. E aquele que não carregar a sua cruz todos os dias, esse também não pode ser meu seguidor. Ou seja, você tem que amá-lo, você tem que carregar uma cruz, e no final ele ainda completa, você tem que renunciar a tudo. Então Jesus ele coloca um grande filtro diante das pessoas, diante daquela multidão. Para quê? Para que ele pudesse ter com ele, não uma legião de fãs, uma legião de seguidores, mas discípulos verdadeiros. Jesus escolheu 12, e nem os 12 foram verdadeiros discípulos. Eu acho que você lembra de uma ministração que eu fiz há um tempo atrás, sobre os discípulos. Nem todos os 12 foram verdadeiros discípulos, então daí você tira. A gente vive numa geração onde é legal você falar que você é cristão. Eu sou cristão, eu sou evangélico. Há uma pesquisa, uma estatística que mais de 50%, se eu não me engano, da população brasileira é cristã. Daqui a 2050 seremos a maior religião do mundo. E eu olho essas pesquisas e fico assim, poxa, é uma grande vantagem, né? Porque a cada ano que passa o mundo piora, ou seja, a quantidade de cristãos aumenta e o mundo piora, alguma coisa está errada. Porque a quantidade de pessoas que aumenta não são pessoas de discípulos verdadeiras, são fãs, seguidores. Elas ouvem falar de Jesus, legal, vou seguir Jesus. E eu quero nessa noite mencionar algumas coisas que eu tirei desse texto. E a primeira coisa é que Jesus ele listou essa diferença: fã, seguidor, discípulo. Fã é aquele que gosta da pessoa, enquanto essa relação ela é bilateral. O que é uma relação bilateral? Eu te dou algo, você me dá algo de volta. Uma relação bilateral. Ou seja, os dois saem ganhando. Eu pago para ir no show
aquele cara dá uma apresentação bacana para mim, uma relação bilateral. Eu vou no estádio, pago para assistir um grande jogo, e aquele time que eu estou torcendo faz uma grande apresentação, uma relação bilateral. Isso é ser fã. O que é ser seguidor? É aquele que não é fã, é aquele que admira por algum motivo. Você vê aí famosos com vários seguidores, por algum motivo eles têm muitos seguidores. Não é fã, mas admira ele por algum motivo. Ah não, eu sigo ele por, não sei, talvez por hype. E o que é ser discípulo? Discípulo é aquele que por um único e objetivo motivo quer ser imitador, quer ser parecido, quer ser igual. Eu tenho buscado muito e tenho lutado para isso, para ser parecido com Jesus, para tentar igualar um pouco de quem ele foi nessa terra, de quem ele é. Mas pensa numa tarefa difícil. Pensa numa tarefa difícil, é tentar igualar Jesus. Porque uma coisa é eu falar para você, precisamos ser discípulos de Jesus. Outra coisa é você no dia a dia decidir ser discípulo de Jesus. Porque uma das coisas que eu sempre falo, a teoria, ela diverge da prática. Não é verdade? Você falar é fácil. É fácil você chegar no culto e cantar, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo é teu, tudo é teu. E aí a gente chega diante das circunstâncias da vida, a gente vai para a rua, a gente vai para a nossa faculdade, nosso trabalho, e a gente se depara com as grandes lutas que a vida nos aflige, porque não é fácil. E é lá que você vai mostrar se você realmente é um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu não sei se vocês já viram esse meme do Ricardo Oliveira. Ele era um grande jogador, ele foi um grande jogador, e ele também era pastor. Tem um meme que viralizou dele, que ele dizia assim, me disseram que eu não ia sofrer, me disseram que eu não ia chorar. Já viu? Alguém já viu esse meme? Me disseram que eu ia viver de glória em glória, de vitória em vitória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram. Ninguém nunca viu esse meme? Que eu nem tenho rede social, eu já vi. Caramba. E esse meme viralizou por quê? Porque ele estava contando o testemunho dele, de quando ele aceitou Jesus, ele tinha 20 anos, e no culto que ele estava participando, o pastor começou a falar que ele ia ser abençoado, que ele ia ser um cara muito próspero, que ele ia só viver de coisas boas, que Jesus era um cara maravilhoso, que ele só ia viver coisas maravilhosas. E aí quando ele aceitou Jesus quando ele tinha 20 anos, ele se deparou com uma grande dificuldade, porque ele percebeu que a vida não é aquele mar de rosa que o pastor estava falando para ele. E aí viraliza essa ministração dele, que ele já prega depois de muitos anos, que ele fala, me disseram que eu não ia sofrer, me disseram que eu não ia chorar. Então o que eu quero dizer para você, que você não vai sair daqui hoje, você é discípulo de Jesus a partir de hoje. Porque ser discípulo de Jesus não é assim, de um dia para o outro. Ser um discípulo de Jesus é uma vida inteira. Ser discípulo de Jesus é uma jornada, é uma maratona completa. Ser discípulo de Jesus não é do dia para a noite, não é de hoje para domingo que vem. Ser discípulo de Jesus é uma busca de uma vida inteira. Amém? Jesus no Novo Testamento, ele nos dá uma afirmação. O que ele fala? Vá e faça fãs. Não é verdade? Vá e faça seguidores. Vá e faça discípulos. Então Jesus quer que nós sejamos discípulos dele para automaticamente discipularmos outros. Quantos viram o filme A Forja? Muita gente viu esse filme, né? É basicamente aquilo ali. Jesus quer que nós imitamos a ele de tal forma que as pessoas olhem para nós e falem, esse cara é parecido com Jesus. Porque todas as vezes que eu venho ministrar, ou todas as vezes que o pastor Paulo Júnior vem ministrar, toda vez que a minha mãe vem ministrar, a gente fala muito do pastor Kleber.
porque ele é uma grande referência de ser parecido com Jesus. Todas as vezes que eu me deparo com alguma situação, a primeira coisa que eu penso é, Jesus faria isso. E logo eu penso, será que o pastor Kleber faria isso? Eu não sei quem pensa assim, mas eu penso. E automaticamente eu obtenho uma resposta do que fazer. Por quê? Porque ele tem tentado ser um imitador de Cristo. E automaticamente ele tem transpassado isso para mim. E automaticamente eu tenho transpassado isso para os meninos. Então você vê que isso é um ciclo. Você é discipulado, você discipula. Mas o nosso maior discipulador é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não viveu uma vida de felicidade. Jesus Cristo não passou um mar de rosas nesse mundo. Jesus Cristo não viveu de glória em glória, de vitória em vitória. Jesus sofreu, renunciou, lutou com o diabo, sofreu de novo, morreu, foi no inferno. E ele disse, sejam meus imitadores. Aí vem um outro cara depois de Jesus. Sofreu, apanhou, foi preso, foi perseguido, apanhou, sofreu. E ele diz, sejam meus imitadores. Paulo. E Paulo era um homem extraordinário. Extraordinário. Alguém aqui já viu algum filme do Bruce Lee? Alguém já viu? A TV aberta passava muito o filme do Bruce Lee. Os roteiros do filme do Bruce Lee é basicamente a mesma coisa. Não sei se vocês já repararam. Ele tem um mestre ali, aí aquele mestre é sequestrado, ou ele é morto de alguma forma por uma gangue. E aí ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai treinar. É ou não é verdade? Ele vai treinar, e ele começa. Aí ao decorrer do filme, nesse treinamento dele, ele começa a ouvir as vozes, né? Do treinador dele. O mestre dele falando, você consegue, você é mais forte do que você pensa. E ele está lá treinando. Pá. Aí a voz do mestre na cabeça dele, a vida é isso, mas você vai ganhar. Aí ele vai, treina, vai lá, bate em 500 mil pessoas e recupera o mestre dele, acaba o filme. É basicamente a mesma forma. A gente ser imitador de Cristo é você estar na sua vida, no seu dia a dia, e Jesus está lá, o Espírito Santo está lá na sua mente. Você consegue, mais um dia, bora, lembra do dia que te traz esperança, bora, não retrocede. Ser imitador de Cristo é você dar voz ao Espírito Santo todos os dias da sua vida. Ser um discípulo de Jesus é você renunciar muitas vezes tudo aquilo que te satisfaz, tudo aquilo que te dá prazer de alguma forma, é você abrir mão e dizer assim, Deus, eu quero ser guiado por você. Ser um discípulo de Jesus é você subjugar o seu eu, subjugar a sua carne, a sua vontade para dizer, Senhor, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Hoje a gente tem um método de discipulado, né? O que muita gente pensa que um discipulado é você chamar a pessoa, seu discípulo, bora lá em casa, toma um café, bora falar sobre Jesus agora. O que você fez? Qual é o seu pecado? Bora orar. Isso também é uma forma de discipulado? É. Mas se você for olhar para a vida de Jesus, a forma de discipulado dele era no dia a dia, era na prática. O discipulado verdadeiro é toda hora. É o seu discípulo olhar para você e saber que você é uma referência no que você está fazendo. Eu estou aqui caminhando, eu estou aqui servindo na igreja, eu estou pregando, meus discípulos estão vendo isso em mim, eu estou discipulando eles automaticamente, porque eles vão olhar, poxa, meu líder está fazendo, eu vou fazer também. Isso é um discipulado. Uma outra forma de discipulado. Então o discipulado que Jesus nos ensina não é somente você separar um tempo com a pessoa para exortar, para conversar, mas é você discipular com a sua vida, com a forma que você age, com as decisões que você toma, com a forma que você pensa, com a forma que você decide as coisas, a forma que você escolhe as coisas, amém? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 9, eu vou ler aqui. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos.
fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando levantar, e amarre elas no sinal das suas mãos e prendas na testa. Ou seja, ensine em todos os momentos. Está andando, está ensinando. Você está caminhando, você está ensinando. Você está correndo, você está ensinando. Você está deitado, você está ensinando. Isso é um discipulado verdadeiro, amém? Eu quero listar 3 coisas desse texto que nós precisaríamos para ser um excelente discípulo, amém? E a primeira condição que Jesus ele nos ensina nesse texto, para ser um verdadeiro discípulo, é amar Ele acima de todas as coisas, amém? O primeiro requisito que Deus ele nos pede é amar Ele acima de todas as coisas. O que é amar Deus acima de todas as coisas? É você botar 2 cadeiras assim, vazias, numa você põe Jesus, e na outra você põe outra pessoa, seu pai. Aí você está aqui, quem eu amo mais, meu pai ou Jesus? É você botar Jesus diante da sua esposa ou do seu esposo, e você olhar assim, quem eu amo mais, meu esposo, minha esposa ou Jesus? Amar Jesus acima de todas as coisas, é você botar Jesus numa prateleira completamente diferente. Sabe o que é amar Jesus acima de todas as coisas? É você olhar no WhatsApp de uma pessoa, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. É você ver essa pessoa se declarando até para o cachorro. Mas você não vê nenhuma frase, nada, menção nenhuma dela dizendo assim, eu te amo, Jesus. Amar Jesus acima de todas as coisas é você declarar para todos, eu amo Jesus. Hoje a gente vive uma geração de muitos cristãos 007, né? Onde 60% da população brasileira é evangélica, é cristã. E cadê todos esses cristãos que a política é o jeito que é, a polícia é do jeito que é, a bandidagem é do jeito que é, os órfãos são do jeito que são, os drogados são do jeito que são? Cadê os cristãos? Qual é a diferença do discipulado de Jesus na vida dessas pessoas? Nenhum. Será que só eu estou ouvindo que não está assistindo efeito nenhum? O que Jesus estava dizendo para nós assim? Eu prefiro ter 12 verdadeiros do que ter toda essa galera aí. Jesus está dizendo para nós hoje, eu prefiro ter 1 milhão de cristãos no mundo inteiro, que fazem a diferença, do que ter 60 milhões que só dizem que sou cristão. Jesus está dizendo para nós hoje, eu prefiro ter uma igreja com 5 pessoas que são verdadeiros discípulos, do que ter uma igreja com 100, que só são crentes por ser, de falar, mas que não tem coragem de pelo menos postar nos seus status, eu amo Jesus. Que chega na sala da escola, a pessoa nem sabe que ela é cristã. Está no trabalho, a pessoa nem sabe que ela é evangélica. Porque são cristãos escondidos. São cristãos que não fazem diferença nenhuma. E é desses que o diabo gosta. Se você é assim, continue. É desse que o diabo gosta. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença na sociedade, não faz diferença na igreja. O discipulado que Jesus quer de nós é que nós sejamos discípulos que fazem a diferença. Com 12 pessoas, 11, tirando um que traiu, 11. Hoje a gente ouve o evangelho. 11 pessoas. Aqui a gente deve ter numa faixa de uns 50. Não sou muito bom de analisar, mas deve ter umas 50, 60 pessoas aqui. Imagina se de fato nós decidirmos ser cristãos verdadeiros e discípulos verdadeiros de Cristo. Será que a gente não consegue empaquetar pelo menos a Marambaia? Pelo menos Belém? Sonhando alto, Pará. O que falta para nós? O que falta para a gente? Entender verdadeiramente o Deus que a gente segue. Você vê milhões de pessoas seguindo você entendeu? Milhões. Vem descalço de cidades longe, de joelho, porque eles têm convicção, eles têm fé, eles creem naquilo que eles estão falando, diferente de nós muitas vezes, que dizemos que seguimos o Deus verdadeiro. O que falta para nós? O que falta para a gente? Uma reflexão que eu estou trazendo para a gente hoje, amém?
A primeira coisa que Jesus me ensina nesse texto é amá-lo acima de tudo. É você botar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, Jesus. Tem gente que alterna, né? Esposo, Jesus, ali igualando com Jesus o time. Durante muito tempo eu briguei muito nessa área. De vocês que me conhecem mais sabem o tanto que eu sou corintiano mesmo, sofredor. Eu gosto de torcer, eu gosto do Corinthians. E durante muito tempo, isso foi uma luta muito grande para mim. Parece algo tão superficial, né? Parece tão algo insignificante. Mas para mim não era. E eu lembro que chegou uma época que Jesus falou para mim assim: ou é o Corinthians ou é eu. E aí, decide. Lembra do filme A Forja? Deus, o que você quer tirar de mim? Me diz. Aí ele olha para um negócio lá. Ah não, Senhor, você está brincando. Não, isso não. Ou o Corinthians ou eu. Decide. Tu não disse que tu está comigo para tudo? Eu sou teu Deus? Sou teu amor? Passei mais de meses sem assistir jogo. Passei mais de meses sem jogar bola. Esmuqueando meu corpo, igual o Paulo fala, né? Esmuqueando meu corpo para amá-lo acima de todas as coisas. Mas ainda é difícil. Eu assisto, mas eu não sou mais viciado como eu era antes. Eu ainda gosto bastante, né, amor? Eu ainda gosto bastante. Mas em relação a como era antes, é muito diferente. Eu já entendo as diferenças. Se eu consigo tirar 1h30 para assistir um jogo, será que eu não consigo tirar 1h30 para ler a Bíblia? 1h30 para orar? 1h30 para ouvir uma ministração? Para ouvir um podcast? Para ler um livro? É nessas pequenas coisas que você vê se você realmente ama a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor, para mim, é algo que fica acima de qualquer coisa. Quando você ama uma pessoa, você não põe essa pessoa acima de todas as coisas? Automaticamente. Aristóteles vai falar que o amor é uma doença. Não sou eu, tá? Aristóteles. Então estou usando um bom argumento. Cientistas comprovaram que a mente de alguém apaixonado, as ondas cerebrais que estão em alguém que é apaixonado, são as mesmas ondas cerebrais de alguém que usa crack. Muito louco, né? Então, se você botar o seu amor em algo errado, você vai destruir a sua vida. Se você botar a sua paixão, o seu amor, a sua entrega em algo errado, você vai acabar com a sua vida. É por isso que Jesus fala assim: me ame acima de todas as coisas. Porque amando a Jesus acima de todas as coisas, a gente encontra a resposta da nossa vida. Amando Deus acima de todas as coisas, a gente encontra as respostas da nossa existência, do nosso processo, do nosso propósito, da nossa vida após terra. Amando Jesus acima de todas as coisas, a gente percebe que não existe coisa melhor. Quem é Corinthians perto de Jesus? Quem é Abigail perto de Jesus? Quem é meu pai e minha mãe perto de Jesus? Não é nada, nada. Se Jesus não for tudo para mim, Jesus não é nada. Porque Jesus, ele não te dá uma hipótese, ou você ama esse, ama, não, me ame acima de todas as coisas. Não existe comparação, não existe meio termo, não existe isso, mais ou menos isso, mas não, me ame acima de todas as coisas, todas as coisas. Jesus quer que amamos eles acima de todas as coisas. Desculpa, gente, que essa gripe está querendo me pegar, tem uma semana já. Não é fácil ser cristão, amém? Não é fácil. E sabe por que Jesus, ele pede isso de nós? Alguém sabe responder? Alguém sabe responder porque Jesus, ele pede isso de nós? Porque ele fez exatamente a mesma coisa. Ele desceu da terra e amou o seu pai acima de todas as coisas.
acima de amigo, acima de mãe, acima de qualquer coisa, acima da morte, acima do diabo, acima do sofrimento. Ele colocou Deus acima de todas as coisas. Amém? Segunda condição para ser um discípulo de Jesus: carregar a sua cruz. Amém? Carregar a sua cruz. Carregar a cruz nada mais é, de forma resumida, é amar a Deus, mesmo com tudo que o cerca. Finança, amizade, escola, faculdade, trabalho. É você ter convicção desse amor por Jesus e você levá-lo ele independente de qualquer coisa. Hoje a gente vê pessoas, jovens, adolescentes, que eles estão ali no fundamental e ainda nessa fase eles são obrigados ainda pelo pai a vir para a igreja, né? O pai ainda tem aquela autonomia sobre os filhos, então eles ainda vêm ainda meio forçado. Aí chega na adolescência, entra no ensino médio, e aí já dá aquela meia bambeada, né? Desvio ou não desvio? Desvio ou não desvio? Porque já começa a aparecer as propostas. Aí a pessoa chega na faculdade, e aí começa a guerra. E eu falo por experiência própria. É como se você estivesse lutando a terceira guerra mundial, mano. Você chegar lá na faculdade e dizer que você é crente, que você é cristão, você é bombardeado de todos os lados. Propostas, tentações, vontades, desejo, festa, tudo que você imagina, você é bombardeado. Carregar a sua cruz é você ter a convicção de quem você é, de você chegar nesse ambiente e não se amoldar ao padrão do que aquele lugar está te oferecendo, mas você dizer assim: eu sou cristão, eu vou continuar sendo cristão independente desse lugar. Quando Jesus fala assim, carrega a sua cruz, ele está dizendo assim: continue comigo, mesmo quando tudo ao seu redor estiver dizendo que não é para você estar comigo. Continue comigo, mesmo quando você não tiver dinheiro. Continue comigo, mesmo quando você não tiver carro, não tiver moto, não tiver como andar, não tiver comida. Carrega a sua cruz, continue, persevere. Carregar a cruz é você saber que todo esse peso que você está carregando nada mais é do que um período, e saber que essa vida terrena que nós passamos aqui é apenas 1/3 daquilo que nós viveremos no céu, caso a gente continue. Você deve estar pensando: Wesley, tu está falando que ser crente é muito difícil. É. Tem jovem que chega para mim assim: Wesley, o que o jovem cristão pode fazer? Eu falei: mano, nada. É porque a gente for falar: não, tu não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Mas não é verdade? Não pode fazer nada. Mas existem aqueles que realmente encontram o amor a Deus mesmo não fazendo nada. Ah, Wesley, eu estou vendo meu amigo beber, eu estou vendo meu amigo ficar com uma, com outra, beijando uma outra, eu tenho que casar virgem? É, mano. Eu estou vendo pessoas se transformar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tenho que ser homem, tenho que ser mulher. Eu tenho que ler lá que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. É, mano, ser cristão é isso. Ser crente é isso. Não adianta eu querer trazer uma ministração para você e maquiar o evangelho, porque é e sim, desse jeito. E aí você entra no mesmo dilema do Ricardo Oliveira. Me disseram que eu não ia sofrer, me disseram que eu não ia chorar. A vida de ser cristão é difícil. Você tem que renunciar a muitas coisas. E a Paulinha falou na oferta 2 tópicos que eu vou falar daqui a pouco: renunciar às finanças e renunciar ao tempo. Amém? Ser discípulo de Jesus é você viver em um mundo pecaminoso, é você viver em um mundo errado, corrompido, idiotizado, e ainda assim dizer que você é cristão.
e ainda assim continuar servindo a Deus. Carregar a cruz é muito mais difícil quando a gente percebe o nosso dia a dia, amém? Os princípios, eles não devem ser negociados, porque o fardo é pesado demais, amém? Vai chegar um dia que o fardo ele vai pesar, mas os nossos princípios, eles não podem ser negociados. Eu acabei de dar um exemplo de alguém que entra na faculdade, e muitos negociam seus princípios, por uma festa, por um beijo, por alguém, tem uma relação sexual por prazer, negociam seus prazeres porque é difícil demais você se guardar virgem. O fardo de ser cristão é pesado demais, não dá, tem que negociar meu princípio aqui. Um outro exemplo, um grande empresário, ele começa a ganhar muito dinheiro, o pastor Júnior contou um pouco sobre um exemplo semana passada, começa a ganhar muito dinheiro, e aí ele percebe que no Brasil não é fácil ser empresário. Não é verdade? Não é fácil. E aí o que acontece? Você começa a pagar muito imposto. Muito imposto. E aí o que acontece? O fardo está ficando pesado. Aqueles que não entendem o que é ser discípulo de Jesus, o que eles fazem? Começam a negociar seus princípios. Eles começam a sonegar os impostos. Começa a adulterar ali uma nota fiscal, altera outra aqui, altera outra ali, eles começam a sonegar os impostos. Não, Wesley, mas é para que meu dízimo esteja sempre em dia. Esse dízimo aí, meu amigo, Deus nem aceita. Porque você está roubando para entregar para Deus. O fardo da vida é pesado, mas os nossos princípios, o discipulado que Jesus ele tem com a gente, eles não podem ser negociados. Jamais, em hipótese nenhuma. Tem uma frase que o pastor Lucínio ele fala, e ele diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. A salvação é de graça, e é por isso que você vê milhares e milhares de pessoas que são cristãs, mas daí quando eles percebem o fardo que é, quando eles percebem a dificuldade que é, quando eles percebem as lutas que são, eles desistem, porque o fardo é pesado demais, e os princípios são negociados. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Ser discípulo não é para gente fraca, amém? Eu não sei se eu estou pegando pesado, mas é porque eu falo isso para mim, amém? Ser discípulo não é para gente fraca, não é para gente mimizenta, não é para gente, não sei se eu sou assim, será que eu ministro? Não sou capaz. Ser discípulo é aquela pessoa que fala: amém, eu topo, amém, eu vou, amém, eu faço, amém, conta comigo, amém, eu quero servir. O que está disponível na igreja para fazer? Eu quero, bora. Ser discípulo é para gente que aguenta pancada, amém? Ser discípulo é para gente que aguenta pancada, que aguenta os socos da vida e ainda se permanece de pé. Lembra do Rocky Balboa? Da frase icônica que ele fala? A vida não é para as pessoas que apanham muito, né? E caem. Mas é para as pessoas... Alguma coisa assim a frase. É o tanto que você apanha e ainda consegue ficar de pé. A vida de um discípulo é isso. É o tanto que você aguenta apanhar e ainda assim permanece de pé. E eu conheço alguns aqui que apanham muito. E eu falo por mim também. Apanha muito, mas ainda está aqui. Mas ainda permanece, ainda continua. Tem um exemplo no filme. Acho que eu estou contando muito do filme, né? Estou dando muito spoiler. Estou dando muito spoiler do filme. Mas eu vou contar a história, você não vai saber, na hora não vai identificar. O principal da história, ele começa a ser discipulado
por um grande empresário, por um grande homem. E aí esse grande homem, ele começa a discipular ele, começa a ensinar o que é ser homem, começa a ensinar o que é amar a Deus acima de todas as coisas, começa a ensinar ele sobre todas as coisas da vida. E aí chega um decorrer da história que aquele jovem, ele acha que aquele homem, ele é perfeito demais, né? E aí ele chega na casa dele, ele fala assim: quem é esse rapaz? Ele fala assim: é meu filho, ele morreu atropelado por um homem bêbado. Aí o filme continua, aí a gente vê algumas situações da empresa, onde ele tem que decidir entre cortar a oferta missionária, entre continuar com os funcionários. E aí a gente, diante de uma situação dessa, ou você corta tantos funcionários, ou você corta a oferta de que você manda para as missões. O que você faz? E aí ele vai para os pés de Jesus, né? Ele começa a orar com a esposa dele. Aí o filme chega lá no final, um rapaz chega com ele, um homem já de idade, chega com ele, começa a conversar. E ele pergunta para ele: você é amigo dele há quanto tempo? Eu já conheço ele há 15 anos. Ele é meu melhor amigo. Aí o rapaz pergunta para ele: sério? Eu sou o primeiro discipulado dele. Eu sou o primeiro que ele discipulou. Ele falou assim: caramba, interessante. Ele: mas como tu conheceu ele? E aí ele pergunta para o rapaz: eles te contaram do filho dele? Aí ele pergunta: contaram. Pois é, eu era o homem bêbado que atropelou o filho dele. Aquele homem ia todos os dias me discipular, até o dia de eu encontrar Jesus. Talvez muita gente passou desapercebido dessa história, chamou a atenção de alguns, mas se você for parar para analisar o contexto da história, você percebe o tão discípulo aquele empresário se tornou, ao ponto de dizer assim: independente se você matou meu filho, independente se eu não tenho mais filho, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou carregar a minha cruz, e eu ainda assim vou te amar por você ter matado meu filho, e eu vou te discipular, porque o Jesus que eu conheço, eu quero que você conheça também. Jesus se tornou tão importante para ele, Jesus se tornou alguém tão maior na vida dele, que ele não se importou, por causa que o filho dele morreu. Aí você pode se pensar na história: poxa, radical, né? Ele não se importou com a morte do filho dele. A história não conta, mas eu acredito que eles devem ter sofrido bastante. Eu sou o cara que assiste um filme, eu vou analisando as hipóteses da história que o filme não conta, né? O filme não conta, mas eu imagino que eles sofreram bastante, porque perder um filho não é fácil. Não é fácil. Eu falo porque eu passei por uma experiência, não é fácil. Agora imagina você ainda assim se humilhar em prol daquela pessoa, porque ele entendeu o que é ser um discípulo verdadeiro. Aquele homem entendeu o que é carregar uma cruz. Apesar do fardo estar pesado demais, aquele homem entendeu. E por causa que ele era um grande discipulador, ele gerou grandes discípulos. E está aqui uma grande lição que a gente já tem nesse filme. Só pode ser discipulador quem um dia foi discípulo. Depois de todo esse período de tratamento daquele jovem com aquele jovem assume a posição de um grande líder. Diante de uma grande situação, ele simplesmente chama todo mundo: bora fazer alguma coisa. E diante da voz dele, uns 6, mais ou menos, 5, alguma coisa assim, começaram a trabalhar porque ele tinha pedido. De um grande discípulo surgiu um grande discipulador. Jesus foi um grande discipulador, nós estamos nos tornando um grande discípulo para nos tornarmos um grande discipulador. Amém?
Eu coloquei aqui uma frase, né? Ser discípulo é aguentar alguns sapos, é ficar calado. Ser discípulo é você ouvir muitas vezes chacota. Ser discípulo é você ser humilhado muitas vezes. É você ser o último. É você ser taxado de tolo. Eu lembro quando eu era mais novo, eu ainda estava trabalhando com meu avô na feira. Todas as vezes que eu passava na frente de uma taberna de um rapaz que tinha uma mercearia bem ali, a Júlia até conhece ele, o Billy, ele me provocava pra caramba, porque eu não andava com mulher nenhuma, não andava com menina nenhuma, só vivia com macho, e ele só vivia me chamando aquelas frases, não vou falar porque a gente está na internet, mas você imagina, ele começava a meio que qual é uma palavra que eu posso usar? Começava a me ridicularizar. E eu não dava nem bola, passava. Chegou um tempo que adivinha onde eu fui trabalhar? Com Billy. E a forma como eu agia no trabalho mostrou para o Billy que eu era um homem diferente. Depois daquele tempo que eu trabalhei lá, eu me tornei um grande amigo do Billy. Me tornei um grande amigo da irmã do Billy, da Camila. Me tornei grande amigo da Júlia, amiga da Camila. A minha esposa se tornou grande amiga da Camila. Então você percebe que ser discípulo, ser filho de Deus, é ser ridicularizado muitas vezes. É você aguentar algumas coisas calado. Sabe aquela vontade de responder muitas vezes? Aquela vontade de agir por conta própria? É você se calar. É você continuar a sua vida. Um dia, e Deus ele vai nos dar a oportunidade de pregar para essa pessoa, de falar do amor de Deus para essa pessoa. Um tempo desse, eu também estava trabalhando numa empresa, onde tinha um senhor lá que me enchia muito a paciência, porque ele falava muita imoralidade, muita besteira. Eu falava tudo para a minha esposa, né? Ele falava. E aí eu falava já na sacanagem para ele, cara, pode me perturbar, mano, eu não vou sair com mulher nenhuma, eu gosto da minha esposa, eu amo ela, eu vou ficar com ela para sempre. Aí sabe o que aconteceu? Ele saiu de férias um mês. Fazia 2 semanas que eu estava na loja. Adivinha quem atendeu toda a cartela de cliente dele? Eu. Coisa que ele nunca tinha feito com nenhum outro. Isso porque minha chefe falou, o Wesley é a primeira pessoa que quando ele sai de férias atende a cartela dele, porque ele te direcionou todos os clientes. E depois ele falou assim, Wesley, eu aprendi a te admirar. Tu é diferente. Isso é por mim? Sou eu? Será que Deus me deu só para mim essa capacidade de ser um discípulo? Será que é só para mim? Será que só eu tenho a Bíblia? Será que só eu oro? Será que só eu leio a Bíblia? Está para todos nós. Só que a diferença é que muitos de nós somos aquela multidão. Jesus olha para nós e fala assim, quem quiser seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Muitos são aqueles que falam assim, dura essa palavra. Lembra de Pedro já mais na frente? Dura esta palavra. Quem pode aguentar? E muitos são apenas os seguidores, os fãs, e poucos decidem ser os discípulos. Jesus quer que todos nós sejamos discípulos, mas muitos não têm decidido por isso. E o que eu falei para você no começo, não é você sair daqui, a partir de hoje eu sou um discípulo. É uma caminhada, de uma vida inteira. Porque você, para se tornar um discípulo, é um longo percurso. Amém? Somos imitações de Cristo. Precisamos saber lutar até o final, amém? Eu até escrevi uma história aqui de uma mulher. O pastor estava falando no culto. Uma mulher chegou para ele e disse assim, pastor,
eu quero me divorciar do meu marido. Aí o marido, o pastor chega agora, mas por que, meu filho? O que ele fez para você? Não, pastor, eu já estou casado com ele há muitos anos, ele zomba da minha fé, ele nunca foi para a igreja. Mas ele bate em você? Não. Ele te trai? Não. Ele é muito feio para isso. Uma dica para você, tá? Casa e come feio, com mulher feia você não vai ter problema. Continue com ele, minha filha, persevere mais um pouco. Não sei, pastor. Tá, bora tentar mais um pouco. Resumindo a história, passou um tempo, hoje esse casal são 2 dos maiores líderes dessa igreja. Amém? Você entendeu a história? Você entendeu a história? Depois de um tempo, esse casal se tornou os 2 maiores líderes da igreja. Tudo porque ela negou a si mesmo, ela decidiu carregar o seu fardo e continuou. Quantos continuariam negando a si mesmo em prol de alguém? Quantos continuariam carregando um fardo tão pesado como esse? Muitos teriam desistido no primeiro ano. Muitos outros teriam desistido nos 5 primeiros anos. Mas essa mulher perseverou, ela lutou, ela orou, ela decidiu ser uma discípula verdadeira, ela negou a si mesma, ela carregou a sua cruz e ela obteve essa vitória. Amém? Não é fácil, mas é possível. E eu posso dizer para você, Jesus ele tem uma mania muito... Como posso dizer? Jesus ele tem uma mania. Jesus ele tem um costume. Ele nunca vai te levar pelo caminho mais fácil. É uma mania que Jesus tem. Jesus ele nunca vai te levar pelo caminho mais rápido. Lembra do povo do deserto? O povo do Egito? Eu estava pesquisando o trajeto do Egito até a terra onde eles deveriam chegar. Era numa média de 185 quilômetros a 190 quilômetros. Vamos supor que eles caminhassem durante o dia inteiro, numa média de... uma pessoa caminhando, ela caminha o quê? 1 quilômetro por minuto? Acho que é muito, né? Alguns metros por minuto. Se elas caminhassem numa média de 20 quilômetros por dia, 25 quilômetros, daria em média 21 dias para eles chegarem na Terra Prometida. 21 dias. Se você for pegar, depois você chega na sua casa, você pesquisa lá no seu Google, trajeto feito pelo povo do Egito no deserto. Pode pesquisar assim. Você vai ver um mapa assim, e você vai ver assim, ó. Eles ficavam dando voltas assim, ó. Davam voltas e seguiam. Parecia que Deus tinha fechado os olhos dele para ver a terra que estava na frente deles praticamente. Mas o que isso quer dizer? Eles não tinham entendido o que era ser discípulos verdadeiros. Tanto é que daquele povo só entraram 2. Jesus levou eles pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais demorado, pelo pior caminho, para que eles pudessem compreender o que é ser discípulos verdadeiros, e ainda assim eles não entenderam. Amém? E eu anotei aqui uma frase sobre mim mesmo. Eu quero daqui a alguns anos ser reconhecido não como o cara mais influente, como o homem mais influente, como o homem mais rico, como o homem mais persuasivo, mas eu quero ser reconhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu quero daqui a 5 anos as pessoas olharem para mim e falarem assim: esse homem era um discípulo verdadeiro de Jesus. E eu quero que os meus frutos falem por mim. Eu não quero falar para as pessoas, eu sou um discípulo verdadeiro de Jesus. Eu quero que os meus frutos falem por mim. Eu estou nessa busca, amém? Eu estou nessa luta, eu estou nesse constante percurso. E eu sei que muitos de vocês, obrigado, pastor. E eu sei que muitos de vocês têm estado nesse percurso também, nesse caminho difícil, nessa luta constante. Parece que tudo dá errado sempre.
Você já parou para pensar que as pessoas não cristãs vivem melhores que os cristãos? Acho que muitos já tiveram esse dilema, né? O meu amigo não é nem crente, vive melhor que eu. Meu amigo não é crente, mas é mais feliz que eu. Talvez porque você não encontrou a felicidade verdadeira. E de fato, a vida deles vai ser muito melhor mesmo. Porque o diabo quer que a vida deles seja melhor mesmo. Para que eles não encontrem Jesus. Porque eles não encontrando Jesus, ele vai ter muitos filhos lá embaixo. A vida do cristão realmente é mais difícil. Realmente tem muito mais luta. Realmente a gente é perseguido muito mais. Realmente. Porque Jesus, ele está filtrando. Amém? Eu não sou eu que estou falando. É o texto que fala. Jesus, ele está filtrando. Jesus, ele filtra. Porque ele não quer fã, ele não quer seguidor, ele quer discípulo. Discípulo. Discípulo verdadeiro. Aqueles que não negociam os seus princípios. Aqueles que não retrocedem pelas lutas. Aquele que não tem dinheiro. Aquele que não tem o que comer, mas está feliz. Lembra do fruto do Espírito, o gozo que eu falei ontem? A felicidade que vem de dentro, você não sabe o porquê, mas você está feliz. É uma felicidade inexplicável. Essa é a felicidade verdadeira de quem realmente encontra Jesus. Daqueles que, independente da situação, independente do caos que o cerca, ele ainda continua seguindo Jesus. Ele ainda continua decidindo viver por Jesus. Amém? E o lugar mais difícil de ser discípulo, alguém sabe onde é? Onde é o lugar mais difícil de ser discípulo? Falem alto. Acho que isso é unânime, né? É muito fácil eu estar ministrando aqui e você está olhando a ministração e fala, é verdade o que ele está falando, o Wesley ministra bem, o Wesley toca bem, o Wesley fala bem, mas a minha esposa está ali na mente dela, mas é só para vocês, lá em casa ele não é assim. Como eu queria que o meu marido fosse assim lá em casa, como eu queria que o meu filho fosse lá em casa como ele é na igreja, como eu queria que o meu marido fosse em casa como ele é na igreja, como ele é com as pessoas. É engraçado, né? Na rua ele fala com todo mundo, ele abraça todo mundo, mas em casa é as duas personalidades. O lugar mais difícil de ser discípulo é dentro de casa. E é lá que você é provado se realmente você é um verdadeiro discípulo. Porque se você não é provado dentro da sua casa, onde as pessoas te conhecem, aqui é só fachada. Você pode até estar enganando as pessoas, mas Jesus você não engana. Você pode até estar enganando as pessoas que estão te vendo, mas o seu destino não vai ser o céu. E eu quero dizer para nós, vamos parar de ser falsos, amém? Vamos parar de ser hipócritas. Vamos parar de ser meninos e meninas na fé. Vamos crescer, vamos evoluir. Já chegou o tempo, Jesus está voltando. Jesus já está assim, na porta batendo para voltar. E até quando a gente vai continuar nas mesmas infantilidades, nas mesmas criancices, nos mesmos retrocessos, as mesmas deficiências, os mesmos pecados? Pelo amor de Deus, vamos crescer. Vamos evoluir. Jesus está voltando. Jesus quer que nós façamos discípulos pelo mundo. Paulo vai dizer que o mundo espera com grande ansiedade, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Se Paulo está dizendo isso, é porque quase todos ainda estão em oculto. Quase todos ainda são 007. Quase todos ainda estão escondidos. Jesus quer que nós revelamos quem nós somos em Deus, para manifestar o reino pela terra, o verdadeiro discipulado. Amém? Nesse processo, nós somos transformados em discípulos. Tem algo interessante que eu já vi algumas vezes. Não foi comigo, mas eu já vi. Da pessoa chegar com um grande ministro, com um grande pastor, e falar assim: ora por mim, transfere tudo aquilo que tu tem. Coisa que já ouviram isso. Talvez muitos de nós até fizemos, né?
Transfere tudo aquilo que tu tem para mim. Mas a verdade é que as pessoas não invejam o teu jejum, o teu sacrifício, a tua renúncia, a tua cruz, o teu fardo. Elas invejam a tua colheita, aquilo que você está mostrando. Transfere para mim aquilo que tu tem. Beleza, eu vou transferir então as perseguições que eu sofro, as críticas que eu sofro, eu vou transferir os demônios que tentam me matar todos os dias. Porque transferir só aquilo que é legal, poxa, top. Nós precisamos ser transformados. Amém? E a terceira coisa, para ser um discípulo verdadeiro, é renunciar a tudo quanto tem. Amém? É renunciar a tudo. Eu tomo muita água, porque eu acho que é porque eu fico nervoso. Eu tomo água para acalmar. Acho que você já está agoniado eu tomando água toda hora, né? Amém? A terceira coisa para ser um discípulo é renunciar a tudo quanto tem. Final do texto diz assim, versão Almeida e corrigida: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Versão, na linguagem de hoje, diz assim: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que você tem. Ou seja, precisamos abrir mão de tudo que nós temos. Eu anotei aqui os 3 pontos que a Paula falou. Amém? É de Deus então, né? Renunciar às nossas finanças. Eu ia até trazer meu cartão para mostrar, mas eu esqueci. Aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos não é nosso. Aquilo que eu carrego não é meu. Nós somos apenas embaixadores de Cristo, carregando aquilo que Ele nos entregou. É tudo dele. É tudo dele. O nosso dinheiro, nosso carro, a nossa moto, nossa casa. Se tudo isso que você possui não servir para o reino de Deus, não servir para uma outra pessoa, desconfie que você não está sendo um discípulo verdadeiro. Porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E tudo que Deus nos dá é para servir o corpo. Amém? Nós não somos um? A gente não ora todo final de célula? Aqui é assim. A gente não grita com tanta convicção? Aqui é assim. Não, mas aqui é assim até você me pedir algo que eu não quero te dar. Aqui é assim até você me pedir para eu te levar lá em Marituba. Não quero te levar lá. Muito longe. Né, Joelson? Renunciar a tudo que tem. Renunciar ao nosso tempo. Eu até coloquei aqui entre parênteses o presidente da Coreia do Sul. Eu não sei se você sabe, mas ele é crente. E eu vi que quando ele fazia a agenda dele, tinha um horário lá, se eu não me engano era meio-dia ou 11 horas, que estava lá, reunião com Jesus. O presidente da Coreia do Sul, presidente de um país, botava na agenda dele, presidencial, reunião com Jesus. Ou seja, ele abria mão de afazeres, ele abria mão de coisas importantes para orar, para ler a Bíblia, para conversar com seu Pai, para conversar com Jesus. Se nós dissemos que amamos a Deus acima de todas as coisas, se nós dissemos que colocamos Jesus numa prateleira acima de Coríntias, acima de esposo e de esposa, e nós não renunciamos 1 hora do nosso tempo para orar, para ler a Bíblia, que discípulo nós somos? Lembra de quando Jesus ele foi para o Getsêmani? Vocês não conseguem orar? Nem 1 hora. Os discípulos caminhavam com Jesus. Será que a gente não consegue tirar pelo menos um tempo para ficar com Deus? Será que de fato ele está na mesma prateleira de todos? Ou ele está numa prateleira acima?
São nessas pequenas coisas, nesses pequenos exemplos, que você percebe que Deus ainda não está na prateleira acima. Que Ele ainda está igualado com Corinthians, ainda está igualado com TikTok, Instagram. Eu dei um exemplo ontem, eu não sei se você sabe, mas lá no Instagram tem uma ferramenta muito interessante, que ele diz quantas horas você passou lá. Olha que legal. O aplicativo joga na tua cara, olha, tu está passando muito tempo. Tem até uma opção lá embaixo das horas que diz assim, lembrete para dar uma pausa. O tanto de nível que as pessoas são viciadas, que o próprio aplicativo te dá uma opção para você colocar uma pausa nele. Eu nem vou pedir para você olhar, que talvez você vai ter um choque. Égua, 10 horas na semana, 15 horas, passei 20 horas usando o Instagram, mano. Quantas horas eu orei essa semana? Quantas horas eu li a Bíblia essa semana? A pessoa ainda consegue contar no dedo. Segunda eu orei de 6 às 6h15, 15. Terça eu orei de 7 às 7h30, mais de 30, 45 minutos. Ainda está de fazer o cálculo ainda. Que discípulos verdadeiros nós somos? Ou será que nós estamos nos tornando apenas a multidão aqui? Se Jesus estivesse aqui, nesse momento, e falasse uma palavra dessa, Jesus ia chegar diante de nós e falar assim, olha galera, eu quero, nesse momento, eu não quero que todo mundo me siga não, vou falar algo para vocês logo, se você não deixar seu pai, sua mãe, seu irmão, não me segue. Eu estou contextualizando para o nosso texto de hoje, amém? Se você não me amar acima de todas as coisas, também pode ir embora. Se você não renunciar seu dinheiro, seu tempo, também pode ir embora, não te quero. Era basicamente o que Jesus estava falando. Quantos de nós temos a capacidade de abrir mão do nosso finança, do nosso dinheiro, do nosso cartão, do nosso carro, do nosso tempo, para estar com Deus? Tem uma história. Acredito que as mulheres já chegaram? Já chegaram as mulheres? Todas? Já? Amém. Porque eu já estou encerrando aqui. Tem uma história, para finalizar. Eu não sei quantos já ouviram falar do John Wesley. Já? Tem uma escola lá nos Estados Unidos que eles foram fazer uma visita na casa desse grande avivalista chamado John Wesley. E aí foi uma faixa de 40 crianças. Eles foram na casa dele. Eles começaram a trafegar lá na casa. E aonde John Wesley ele orava, a madeira era meio dobrada, do tanto que ele orava. Imagina você chegar na casa de alguém e ter o formato do joelho, do tanto que o John Wesley orava. E aí eles olharam, aquilo que interessante, ele orava muito e tal. Beleza, passou, todo mundo pegou e foi embora. Ficou um jovem lá, uma criança, 9 anos, 10 anos de idade. Essa criança começou a orar alto lá no lugar onde John Wesley orava. Senhor, me torna um discípulo teu. Eu quero ser parecido com John Wesley, Senhor. Derrama sobre mim a tua unção, derrama sobre mim o teu poder. Eu quero orar como ele orava. Eu quero jejuar como ele jejuava. Derrama sobre mim novamente, Pai. Aquela música, né? Faz de novo, Senhor, faz de novo. E aí a professora foi contar aos alunos, né? Tá faltando um. Aí ele vai procurar, ele abre a porta, ela abre a porta, tá lá, o jovem. Criança, né? Senhor, eu renuncio tudo. Aí o que uma criança pode renunciar, né? Um gato? Um cachorro? Um carrinho? 9 anos. Senhor, eu renuncio tudo por amor a Ti. Aí a professora, bora Billy Graham, já está na hora da gente ir embora. Todas as crianças já estão te esperando. Quantos aqui conhecem o Billy Graham? O maior avivalista que a nossa geração viu. Ele se tornou semelhante ao John Wesley. Porque com 9 anos de idade, ele tinha entendido
o que era ser um discípulo. Deus quer que nós nos tornemos verdadeiros discípulos. E a caminhada para se tornar um discípulo, ela é difícil. Eu não sei quantos aqui são fãs, são seguidores, quantos são discípulos. Mas se você que é fã, você que é seguidor, eu quero te convidar a você entrar nessa jornada de sofrimento comigo, amém? Nessa jornada de luta. É difícil? É. Vamos passar por lutas? Vamos. Mas eu te garanto que muito melhor você sofrer na terra do que sofrer na eternidade. Isso eu te garanto. Entender o que é discípulo é você negar a si mesmo, é você carregar a sua cruz e você renunciar a tudo o que você tem. Simples. Jesus chega e fala: eu quero que você negue a si mesmo, quero que você carregue sua cruz, eu quero que você renuncie tudo, só. É como se fosse algo mais básico, né? Jesus chega: quero que você faça isso, 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 pronto. Aí sim você pode ser meu discípulo. Eu tenho clamado e eu tenho orado para que a Aliança Jovem, para que a Igreja Nova Aliança esteja lotada de pessoas, discípulas de Jesus. Umas coisas que a gente sempre ora. Eu não quero ter um monte de jovem só para ter. Eu falo com toda a convicção hoje, eu tenho os melhores discípulos de todos, porque são discípulos verdadeiros. Eu não quero me vangloriar, eu cuido de 500 pessoas, 500 jovens. Porque hoje as pessoas se vangloriam pelas pessoas que elas cuidam. Eu cuido de 500. E tu? Eu cuido de 100. É só isso. Eu falo com um coração alegre, com convicção. Eu cuido de 15 jovens. Porque a minha alegria, a minha motivação não é carregar jovens para cá superficiais, que na primeira dificuldade desistem, que na primeira luta retrocedem, que logo que entrem na faculdade abandonam a fé. Eu quero jovens que estejam aqui firmes e fortes, independente de qualquer situação. Jovens que podem estar dando tudo errado, mas eu sei que eles estão aqui porque eles amam a Deus. Eles estão aqui porque eles se dedicam a Deus. Os verdadeiros discípulos são esses. Amém? Eu sei que muitas vezes nós que somos líderes passamos por essas crises, né? Minha célula não cresce, eu só tenho tantas pessoas. Se alegre, amém? Porque para Deus Ele não se importa com quantidade. Se Ele se importasse com quantidade, Ele dizia assim: aonde estiverem milhares e milhares de pessoas, lá eu estarei. Porque eu só quero estar onde estão milhares. Aonde eu estiver 2 ou mais reunidos, lá eu estarei. Deus não se importa com quantidade. Se não se importasse com quantidade, Ele não falava assim: nega a si mesmo, carrega a sua cruz, renuncie tudo e me segue. Ele falava assim: não, quero que todo mundo me siga. Jesus Ele não se importa com quantidade. Jesus não se importa por hype. Jesus Ele não se importa por número. Jesus Ele se importa com qualidade. 60% da população é cristã. Mas quantos são verdadeiros? 0,001. Que nós possamos nos tornar verdadeiros discípulos a partir de hoje e lutar para ser. Amém? E até o dia de Jesus voltar, talvez a gente já esteja um pouco melhor. Amém? E Jesus já está voltando. Então, se você estava parado no tempo, corra. Corra, corra. Eu, durante um tempo, eu ainda retrocedi, ainda paralisei. Hoje eu estou caminhando um pouco mais rápido do que se eu tivesse entendido no começo. Talvez eu estaria caminhando mais tranquilo. Hoje eu estou caminhando um pouco mais rápido, porque eu quero me tornar o mais rápido possível. Se ainda hoje você está paralisado, corra o mais rápido que você puder. Pique Usain Bolt, sabe aquele pique que ele dá mesmo? Corra. Jesus está voltando. E Ele só vai levar os verdadeiros discípulos. Amém? Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela manifestação da Tua glória.
Muito obrigado pela manifestação do Teu poder. Muito obrigado, Jesus, pela manifestação do Teu Espírito nesse lugar, Pai. Espírito Santo de Deus, é difícil caminhar contigo, e nós estamos sendo sinceros nesse lugar, é difícil, mas Pai, nós queremos a Tua ajuda. Senhor, continua conosco, nos direciona, abre a nossa visão, Senhor, nos fortalece, tira toda a vontade de desistir, tira todo o medo, toda a falta de coragem, nos dá força, Senhor, nos faz ser homens fortes, mulheres fortes, Senhor. Tira de nós todo amedrontamento, tira de nós, Jesus, toda a vontade, Senhor, de retroceder, de olhar para trás, mas que a partir de hoje nós só olhemos para frente, Senhor, para o propósito que é alcançar o céu. Espírito Santo de Deus, renova a nossa alegria, renova a nossa esperança, renova a nossa paz. Espírito Santo de Deus, que nós possamos nos tornar verdadeiros discípulos na nossa casa, na nossa família, na nossa faculdade, no nosso colégio, no nosso trabalho, sendo empresário, sendo funcionário, aonde quer que seja, Jesus, que nós possamos manifestar o que é o verdadeiro discipulado. Espírito Santo de Deus, e que essa multiplicação ocorra de forma natural e linda e perfeita, Pai. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Mas, Pai, nos perdoa, Senhor, porque nós somos falhos. Nós somos imaturos, nós somos fracos muitas vezes, e Senhor, se faz forte na nossa fraqueza, Pai. Senhor, que todos os dias nós possamos nos diminuir, para que você tome o controle de todas as coisas. Nos ensina a Te amar acima de tudo, nos ensina a Te amar acima de todas as coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, uma palavra abençoada. Antes, eu sei que tem muita gente aqui, muitos visitantes, eu vou